Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Galera, lembrando que o coronavírus chegou no Brasil, mas assim, entendam melhor como funciona o contágio da doença. A mídia exagera demais e não é tudo isso. É uma doença séria, mas não precisa acabar o álcool em gel dos supermercados, nem comprar as máscaras cirúrgicas. Então vão devagar nessa, tá bom, gente? Pesquisem bastante antes de começar a fazer algumas loucuras. Vamos para nossa história? Eu sou o Bruno Lima e esse é o Submundo Terror. Submundo Terror. O ano de 1978 nos deixou uma história. Alguns acreditam, outros dizem que só acreditariam se tivesse visto. Tudo começou quando o Sr. Francisco faleceu, vítima de um acidente de carro que colidiu a um caminhão numa estrada molhada pela forte chuva que caía. Sua esposa, a Sra. Rosa Maria, era completamente apaixonada por seu marido e ficou bastante desestabilizada com a sua morte. O casal não teve nenhum filho e Dona Rosa passou a viver sozinha no casarão. Era realmente uma casa muito grande e no 7º dia da morte do seu marido, Dona Rosa pediu para que todos da nossa pequena cidade comparecessem até a igreja naquele dia. De fato, a igreja lotou na missa do Sr. Francisco. Não cabia gente dentro da igreja. Alguns assistiram à missa do lado de fora. Com o passar dos dias e meses, a viúva começou a ter estranhos comportamentos. Algumas empregadas desistiram de trabalhar no casarão. Por fim, todos na cidade começaram a taxá-la de a viúva louca. Dona Rosa jamais se conformava com a morte do seu marido. Ia todos os dias até o cemitério visitar o túmulo de seu Francisco. Às vezes, tinha surtos durante a noite e começava a chamar por seu marido que jamais iria voltar. Completamente transtornada com a falta do marido e o amor obsessivo que, ao invés de ser controlado, a deixava cada vez mais louca, Dona Rosa teve uma ideia que chocaria toda a cidade, mas antes de executá-la, agiu naturalmente para que não fosse impedida. Numa madrugada, dispensou suas empregadas, alegando querer ficar sozinha em casa. Pegou algumas enxadas e outras ferramentas grandes e as pôs em sua caminhonete. Com lanternas e velas, foi até o cemitério, enquanto a cidade toda estava adormecida. O portão da cidade teve suas correntes cortadas e Dona Rosa entrou com sua caminhonete, cemitério adentro e escuro. Localizou o túmulo de seu marido e pediu para que o mesmo se levantasse da cova, o que, é claro, não aconteceu. Cansada de viver sem seu marido, Dona Rosa pegou suas ferramentas e cavou com certa dificuldade a sepultura do Sr. Francisco. Finalmente, chegou ao caixão e o abriu. Ali estava o corpo de seu finado marido com muito mau odor. Suas vestes já estavam rasgadas pelos bichos que o devoravam. Mas Dona Rosa estava feliz mesmo assim. Ela sorriu e então abraçou o cadáver com tamanha força. Não satisfeita, a viúva começou a cavar outras covas de defuntos enterrados mais recentes, após deixar seu amado marido na cabine de sua caminhonete, ao lado do banco do motorista. Os demais cadáveres foram cuidadosamente deitados sobre o lado de trás de seu veículo. Dona Rosa não fez questão de tapar as covas e nem mesmo disfarçar o portão aberto à força. Dali do cemitério, saiu com sua caminhonete mal cheirosa pelos corpos. O corpo do Sr. Francisco caía diversas vezes em seu colo quando conduzia seu veículo, e ela repetia para ele que não ia devolver seu corpo para a terra, para os bichos não devorarem ele, e que, se fosse necessário, o deixaria em sua geladeira. O plano no dia seguinte era mais macabro. Dona Rosa pediu para que fosse anunciado pela cidade uma grande novidade. Iria se casar novamente, na igreja, naquela mesma noite.
O povo, chocado e curioso, quis entender melhor. Casar de novo na igreja? Com quem? A viúva louca conheceu outro homem? Será que ela está curada da loucura e esqueceu seu marido? Todas essas perguntas foram se espalhando pela população da nossa cidadezinha, junto com o carro de som que fazia tal anúncio. Todos os fofoqueiros confirmaram presença na igreja naquela noite. Já era noite, e todos se uniram na porta da igreja que estava fechada. Mas às 8 horas em ponto, alguém que até hoje não se sabe, abriu as portas, deixando então os convidados tomarem posições nas bancadas da igreja. A noite estava muito quente e a igreja estava com uma decoração cheia de rosas espalhadas por ela e pétalas ao chão, tudo a pedido da noiva. Os curiosos, assim como eu, mal podiam esperar o casamento começar e todo o mistério finalmente acabar. O cheiro de pétalas de rosa foi dando lugar a um odor horrível trazido pelos ventos dos ventiladores. O mau cheiro era de carniça e vinha do altar. Quanto mais os convidados iam entrando, mais o cheiro ficava insuportável. Quando nos deparamos a pessoas estranhas no altar, havia 4 cadeiras, uma de frente à outra, com um grande espaço. Eram as cadeiras dos padrinhos dos noivos. Mas nas cadeiras estavam algumas pessoas já sentadas e paradas com vestimentas brancas que as cobriam. O pessoal que chegava ia sentando nas primeiras bancadas. Começaram a passar mal pelo mau cheiro que estava. Por fim, o padre chegou na igreja pela porta normalmente, que nem nós, e ficou um pouco intrigado, pois nem ele da sacristia estava entendendo o forte cheiro que brotava do altar. Foi então que Padre Geraldo descobriu que no lugar dos padrinhos, quem sentava lá eram cadáveres e não gente viva. Muitas pessoas saíram correndo da igreja, derrubando vasos da decoração e atropelando umas às outras. Foi uma grande confusão. Os demais convidados, que ficaram para entender a situação assim como eu, presenciaram em seguida o som da igreja ligar, tocando Ave Maria. Em seguida, Dona Rosa surgiu na porta da igreja. Os sinos começaram a tocar. A viúva entrou na igreja com seu velho vestido de noiva que guardara quando se casou antes com seu finado marido. Em seus braços, segurava o cadáver de Francisco. O mau cheiro na igreja estava insuportável. Muitos chamavam ela de louca, outros simplesmente desmaiaram. Alguns até vomitaram. O padre no altar estava de queixo caído, mas Dona Rosa parecia muito feliz. Sorria, dizendo a todos que iria se casar de novo com o Sr. Francisco e que o amor deles nem a morte separaria. Após o casamento macabro, que claro não se realizou, Dona Rosa foi impedida de permanecer agindo daquele jeito e ainda tomando posse de um defunto que roubara do cemitério. Dona Rosa acabou sendo internada no manicômio da sua cidade, recebendo anos tratamento profundo. O mau cheiro na igreja demorou meses para sair completamente. Enquanto isso, as missas passaram a ser realizadas na praça da mesma. O assunto, por muito tempo na cidade, foi aquele. Dona Rosa, a personagem principal dessa história, morreu de amores no hospício e foi enterrada junto ao seu marido. No dia do enterro, muita gente presenciou ela sorrindo. Ninguém entendia como aquele cadáver estava sorrindo, mas quem estava no casamento aquela noite sabia que ela estava sorrindo, pois ela estava feliz, pois finalmente se juntaria de novo ao seu amado. Gostaram da história, seres do submundo? Não esqueça que se você quiser se tornar um apoiador do canal, é só visitar o PicPay ou Patreon. Lá você encontra modo de ajudar o canal a crescer. E não esqueça de ir no YouTube e se inscrever também no canal. Ajuda bastante a crescer e a chegar a outras pessoas. Então eu peço ajuda de vocês para que o cast alcance o máximo de pessoas possível.
Muito obrigado por tudo. Boa noite e bons pesadelos.